conhecer, preciso viver a verdade revelada. Hoje é tempo de renunciar meu eu, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu. Vou morrer pro mundo e viver pra Deus. Preciso ser o oposto do que o mundo é, bater de frente com os meus desejos, resistir o mal até o fim, e uma hora ele fugirá de mim. Preciso ser preservador de bons costumes, evitar as más conversações, me policiar quando os meus impulsos ultrapassam no limite da emoção. Preciso guardar meu corpo, lembrar que ele é um templo santo do Pai. Preciso ter atitude, largar o meu assento e caminhar com Deus. Hoje é tempo de fortalecer a fé, colidir com o mundo e ficar de pé. Mas se conhecer, preciso viver a verdade revelada. Hoje é tempo de renunciar meu eu, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu. Vou morrer pro mundo e viver pra Deus. Hoje é tempo de fortalecer a fé, colidir com o mundo e ficar de pé. Mas conhecer, preciso viver a verdade revelada. Hoje é tempo de renunciar meu eu, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu. Vou morrer pro mundo e viver pra Deus. Hoje é tempo de fortalecer a fé, mas se conhecer, preciso viver a verdade revelada. Hoje é tempo de renunciar meu eu, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu. Vou morrer pro mundo e viver pra Deus. Na 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 na. Deus, olha pra dentro de mim, recompõe meu coração com a qualidade que fez de Jó um espelho para gerações. Rico, pobre ele foi, o que eu preciso ser: coração sincero, homem reto pra não se perder. Jó não blasfemou no dia em que tudo virou cinzas. Eu preciso ser assim, Senhor, me ensina. Toca, Senhor, no meu caráter, me dá o coração de Jó, que não blasfema, que te adora, mesmo se tudo vira pó. Toca, Senhor, no meu caráter, me dá o coração de Jó, em meio ao tudo, em meio ao nada.
sincero, homem reto pra não se perder. Jó não blasfemou no dia em que tudo virou cinzas. Eu preciso ser assim, Senhor, me ensina. Me dá o coração de Jó, que não blasfema, que te adora, mesmo se tudo vira pó. Toca, Senhor, no meu caráter, me dá o coração de Jó, em meio ao tudo, em meio. Amo o Senhor, meu Salvador, anelo tê-lo bem junto a mim. Minha esperança é tua palavra que jamais desamparou. Aquele que busca a tua face quer viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor. Amo o Senhor, meu Salvador, anelo tê-lo bem junto a mim. Minha esperança é tua palavra que jamais desamparou. Aquele que busca tua face quer viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor. Boa noite, amados. Vamos dar início ao nosso culto nessa noite. Gostaria de convidar os irmãos a abrir
as nossas Bíblias no Salmo de número 124. Salmo de número 124. Salmo de número 124. Deus nosso protetor e libertador. Diz assim o Salmo de número 124. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós, as águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Irmãos, nesse momento nós vamos ter a oportunidade de agradecer a esse Deus maravilhoso por ter nos conduzido essa noite à tua casa, para que nós pudéssemos juntos louvar, engrandecer a esse Deus maravilhoso. Nós vamos ter uma oração. Vou convidar nossa irmã Ellen, que estivesse orando, agradecendo a Deus por essa rica oportunidade que Ele nos dá essa noite. Senhor meu Deus, ó Pai amado, muito obrigado por mais um dia de vida que o Senhor nos concede, ó Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, ó Pai, tudo que o Senhor há de fazer, ó Pai. Abençoe esses cultos, ó Pai, que possamos aprender mais e mais da Tua palavra, ó Pai. Muito obrigado por essa oportunidade, ó Pai, de estarmos aqui e aprendermos mais e mais do Senhor, ó Pai. Muito obrigado, que o Senhor possa estar abençoando essa noite. Em nome de Jesus, amém. Irmão, Salmo de número 51. Salmo de número 51. Salmo de número 51. Confissão e arrependimento. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade, e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Lava-me completamente da minha iniquidade, e purifica-me do meu pecado. Irmãos, nesse momento nós também vamos ter o privilégio e a oportunidade de colocar as nossas vidas diante do nosso Deus em oração, pedindo perdão, confessando aquilo que fizemos que não foi do agrado do nosso Deus. Nós teremos a oportunidade de nos colocarmos como pecadores na presença desse Deus maravilhoso, pedindo perdão. E após alguns minutos de oração, mesmo assentados, nós vamos estar cantando o hino de número 71. Oremos.
Sim, sofrimento te causei, ó Deus, e ao meu exemplo fraco tropeçou. Se eu não andei nos bons caminhos teus, perdão, Senhor. Sim, vão e fútil foi o meu falar, de amor ao meu irmão não demonstrei, ao sofredor eu não quis ajudar, perdão, Senhor. Sim, negligente foi o meu viver, sem me dispor a pelejar por ti. Se firme em teu trabalho eu não quis ser, perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração e vem livrar-me do pecado vil. Renova este pobre coração. Amém, Senhor. Irmãos, o salmista diz: se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Se não fosse o amor do Senhor para com as nossas vidas, nós não estaríamos aqui nessa noite para louvar, para engrandecer a esse Deus. Eu convido a você nesse momento a se colocar de pé. Certos que recebemos o perdão do nosso Deus, vamos louvar a esse Deus com aquele cântico que diz quanto amor Ele tem por nós. Quanto amor Ele tem por mim. Quanta dor sofreu por mim, por amor. Quanto amor Ele tem por mim. Quanta dor sofreu por mim, por amor.
Podemos assentar, irmãos. Vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és o meu refúgio, ó Deus, e não importa onde estiver, no vale ou no monte adorarei, a ti eu canto glória. Ouvir as batidas do teu coração, me esconder em teus braços, ó Pai. Toda minha alma deseja-te, junto com os anjos cantarei, tu és santo, exaltado, aleluia. Santo Deus, eterno Pai, nós louvamos o Teu nome, ó Pai, porque o Senhor é um Deus altíssimo, o Senhor é o Deus da nossa salvação, Pai. Nós cantamos aleluias ao Teu nome, ó Pai, porque só o Senhor é digno dessa adoração, Pai. Pai, em nome de Jesus, nós somos gratos pelo fato do Teu grande amor ter nos alcançado, das Tuas grandes misericórdias, ó Pai, por nós. Nós somos gratos pela nossa vida, nós somos gratos pela salvação que apenas vem do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor nessa noite. Que o Senhor continue a falar ao nosso coração, Pai. E que essa mensagem, ó Pai, não fique somente aqui, mas
ela seja espalhada por toda a face da terra. E em nome de Cristo nós suplicamos e agradecemos ao Senhor pela oportunidade. Amém. Queridos, abramos a nossa Bíblia no primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel, o capítulo de número 17. Nós vamos estar lendo os 4 primeiros versos e depois o verso 24 a 26. Primeiro Samuel, o capítulo de número 17, de 1 a 4. E leiamos de forma uníssima. Depois, verso 24 a 26. 1 Samuel 17, o Velho Testamento, página 267. Leiamos. Ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra e congregaram-se em Sucó, que está em Judá. Acamparam-se entre Sucó e Azeca, em Eds-Damim. Samuel, os homens de Israel ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes no monte da banda da Além, e os israelitas no outro monte da banda da Quém, entre eles o vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gade, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Verso 24 a 26. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam diante dele e temiam profundamente. Dizia uns aos outros: vedes aquele homem subiu, pois subiu para afrontar Israel. Quem o matar, o rei acumulará de grandes riquezas e lhe dará por mulher a filha, e a casa do seu pai sentirá de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens, dizendo: que farão aquele homem? Quem, pois, é este circunciso? Ó Deus, querido, tua palavra foi lida e rogamos que o teu Espírito Santo aplique nos nossos corações os teus ensinos nesta noite. E oramos em o nome de Cristo. Meus queridos, quando olhamos na Bíblia, nós temos alguns fatos que aconteceram em vale. Nós temos a luta de Jacó com Deus no vale de Jaboque. Nós temos em Ezequiel o vale dos ossos secos. Nós temos o vale de Besor. E é interessante que aqui nós encontramos novamente o vale de Elá. Então, o vale de Elá estava entre 2 montes. Então, era aquela parte de baixo
dos dois montes. E é interessante que havia uma guerra, os filisteus contra o rei Saul e seu exército contra os filisteus. Então a guerra era entre os exércitos, entre os homens, e venciam o exército mais forte, mais capacitado, que resistia. E é interessante que aqui a guerra, ela resumiu em um homem. Os filisteus estavam no alto de um monte, e é bom sempre lembrar que, na visão dos gentios, dos pagãos, das nações, nos tempos bíblicos, eles acreditavam que os deuses moravam nos montes. Por isso que grande parte do sacrifício era oferecido nos montes. Então, os filisteus estavam de um lado de um monte, e o exército de Israel estava do outro lado, no outro monte, e havia entre eles, então, este vale. E agora, então, meus queridos, descia do lado dos filisteus um guerreiro que desafiava Israel, no sentido que houvesse uma batalha entre dois homens, dois guerreiros, e aquele que vencesse, o lado perdedor, tornavam-se vencidos e grande parte conquistados. Então os filisteus escolheu Golias, experiência, forte, treinado e tudo mais. E este homem então desceu o primeiro dia, desafiou Israel, Israel desapareceu. O segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto, sétimo, 20 dias, 25, 30, 35, 40 dias. O mesmo guerreiro descia ao vale, desafiava Israel e voltava para o monte. Meus queridos, é pensando neste vale de Elá que nós vamos tirar algumas lições preciosas para o nosso coração e para a nossa vida. Nós vamos descobrir, meus queridos, que muitas vezes é nos vales onde travamos as maiores batalhas da nossa vida. Então, irmãos, quando a circunstância de prosperidade, tudo caminha bem, muitas vezes nós esquecemos de Deus, esquecemos dos outros, esquecemos de tudo, porque tudo caminha maravilhosamente bem. Mas quando surgem as lutas e as batalhas, os vales de todos os lados, é aí então que nós travamos as maiores batalhas da nossa vida. E aqui, queridos, não foi diferente. Era no vale de Elá que Israel era desafiado a uma batalha contra um grande gigante, Golias. Meus queridos, somente as armas de Golias pesavam mais de 70 quilos. Então era neste vale que o exército de Israel, o povo de Deus, era profundamente
desafiados a enviar um soldado do seu exército para que lutasse contra Golias em favor de Israel. Então, meus queridos, muitas vezes é nos momentos mais difíceis da nossa vida, é onde nós travamos as lutas e as batalhas do nosso coração. É nesse vale, é naquele momento crucial. É como o salmista no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Então é no vale que a batalha se torna mais acirrada, difícil para nós. Mas, meus irmãos, a segunda grande lição que nós temos deste vale é no vale que nós revelamos o que está dentro do nosso coração. E, meus queridos, então é naqueles momentos cruciais que nós revelamos aonde que o nosso coração está depositado, entregue. Olhe bem, nós temos, queridos, duas respostas dentro deste vale. Israel, ao ser desafiados, então, achando que estava no monte, num lugar seguro, protegido, diz o texto que eles temiam Golias, mas mais, tinha medo de Golias, e agora também fugia de Golias. Então, Israel revelava, juntamente com Saul, seu rei, o seu exército de homens temerosos, medrosos, tímidos e fugitivos. Quando Gedeão escolheu 32 mil homens, e Deus disse: é muito. Então você manda para casa os medrosos, os tímidos, e foi embora 22 mil. E o exército de Israel não era diferente. Fugia. Mas é no vale que nós revelamos onde o nosso coração está. Se nós olharmos a tempestade que Jesus dormia no barco, nós temos a primeira resposta, é dos discípulos: medo de afundar-se. O nosso texto, queridos, nos diz, então o exército de Israel dava a resposta imediata: sumiam, não viam mais ninguém, diante do desafio do gigante Golias. Mas, meus queridos, é aí então que Davi, enviado pelo seu pai Jessé, com algumas coisas para os seus irmãos, para Saul, seu exército, é aí então que Davi, ele fez uma sondagem. O que era aquilo? E Saul, queridos, que deveria lutar, ele ajeitou um meio de arrumar alguém que fosse no lugar dele. Ele diz o seguinte: eu vou acumular de riqueza, eu vou dar até a minha filha para casamento, aquele que foi lutar. E aí então Davi toma pé desta situação, mas agora, meus queridos, o coração de Davi diz o seguinte: a segunda resposta, não de temer, não de medo, não fugir, mas o texto diz o seguinte: quem é este filisteu que venha desafiar o exército de Deus vivo? Então, irmãos, se havia muitos corações prontos para fugir e sumir,
Havia pelo menos um coração que dá uma resposta de alguém que confia, de que crê na graça, no poder, na soberania de Deus. Quem é este filisteu que desce 40 dias aqui neste vale para desafiar um exército que é do Deus vivo? Não é de um Deus de madeira, de pau, de nada disto, mas um Deus vivo e verdadeiro. Meus queridos, é no vale que nós mostramos aonde que o nosso coração está sendo depositado. O que nós estamos crendo, onde estamos firmados. É no vale. Se nós temos nos discípulos a resposta de medo, de se afundar, de morrer no mar, nós temos a resposta de Jesus, que dormia tranquilamente em meio à tempestade, que acalma a tempestade e diz para os discípulos: a dificuldade não está no mar, está dentro de vocês. Então é no vale que temos os maiores desafios da vida, temos os maiores gigantes, e é neste vale que nós revelamos quem nós somos diante de Deus. Verso 11, verso 24 fala do exército de Israel que fugia. No verso 26 fala da confiança de Davi. Meus queridos, e a coisa aqui funciona de tal maneira que é no vale, naquele momento crucial, difícil que nós estamos passando, e que nós estamos revelando quem é o nosso coração, é aonde nós recebemos as maiores críticas da vida. É no vale, é naquele momento crucial, difícil. Foi aí então que Eliabe, o irmão mais velho de Davi, o guerreiro forte, escolhido por Saul, até Samuel achou que era ele que seria o rei de Israel. E ele agora então pergunta a Davi: o que você está sondando? Você deveria permanecer quieto lá cuidando daquelas poucas ovelhas nas montanhas. Então, irmãos, é Eliabe, que poderíamos dizer que é o destruidor de sonhos. Davi achava então e cria que poderia vencer Golias. E Eliabe disse: não, você não pode. Você deve permanecer cuidando daquelas poucas ovelhas do nosso pai. Mas ele mesmo que deveria estar descendo no monte, Eliabe, e lutando com Golias, ele tinha experiência, era soldado, era treinado, era forte. Mas não. Ele prefere então criticar Davi, seu irmão. Então, meus queridos, olhe bem. Golias criticava o exército de Saul, juntamente com Saul. Daquele que ele deveria receber apoio, força para lutar, ele recebe impedimento, crítica, não recebe elogio, mas dizendo: vai cuidar das poucas ovelhas, deixa essa questão de Golias e os filisteus conosco. Mas ele era um dos que fugia também, era medroso. Então, irmãos, no vale, os grandes desafios, revelamos quem é o nosso coração, onde está, mas é aonde, então, irmãos, que a mão dos outros pesa também sobre nós. Ganhei um livro no meu aniversário e dei uma olhada nele, 100 e tantas páginas, mas entre tudo que tem de bom lá, o autor analisa a sensibilidade de Jesus no seu julgamento. No seu julgamento.
E é interessante que há uma pequena frase no meio do livro que diz o seguinte, de Galileu Galilei. Ele diz o seguinte, que na nossa vida, quando nós recebemos um elogio, devemos escrever em bronze. Mas quando nós recebemos uma crítica, nós devemos escrevê-la no ar, para que ela vá embora com o vento. Então, irmãos, Davi fez isso. Ele não recebeu elogio, ele recebeu crítica, mas a crítica não o abateu. Meus queridos, Jesus, diante dos opositores da sua vida, Jesus muitas vezes ele permaneceu calado, inquieto diante das críticas dos fariseus, dos escribas e de tudo mais no seu julgamento. Muitas vezes ele permaneceu calado, e que nós também precisamos permanecer. Mas Jesus também, meus queridos, ele nunca respondeu à crítica à altura da mesma crítica de volta. Não cabe a nós a isto. Mas o que Jesus fazia, ele levava aqueles que o estavam criticando a olhar seus próprios corações e as suas próprias vidas. Então, meus queridos, é no vale que aparece um homem chamado Eliabe, que quer de uma forma ou de outra impedir que seu irmão Davi vá. Meus queridos, é no vale. Nós não podemos recuar como o exército de Israel, mas é no vale que nós devemos prosseguir, que nós devemos continuar as lutas, as batalhas e prosseguir caminhando não pela nossa força, mas pela força do Senhor. Davi, meus queridos, não deixou ser abatido. Mas Davi agora então ele diz, eu vou. E Saul disse, você quer ir? Quero, então vista as minhas armaduras. Vestiu, Davi não conseguiu nem caminhar. Saul era forte, grandão. Davi não coube nele. Ele disse, não, eu vou lutar com o que eu sei. E aí então que ele desceu ao ribeiro, apanhou 5 pedras, a sua funda, e foi para o monte e desceu para o vale. Então agora, meus queridos, era um encontro daquele que descia do lado dos filisteus e aquele que descia do lado de Israel e assim por diante. Então, meus queridos, é prosseguir. É prosseguir. Não desistir. Não recuar. Meus queridos, lendo nessa tarde a respeito do primeiro homem que subiu o monte de Everest, o monte mais alto, e diz que na primeira tentativa ele preparou, mas ele não conseguiu. E agora então uma faculdade o chamou para dar uma palestra, e no auditório que foi separado para que ele desse uma palestra para os alunos, eles colocaram lá na frente o Monte Everest. E diz que quando ele chegou e entrou e viu já o Monte Everest, ele tremeu. E quando deram a palavra para ele, para que ele falasse aos alunos, ele tomou o microfone, ele foi onde estava o cartaz grande do Monte Everest, e ele diz o seguinte: Monte Everest, você não vai crescer mais, você já foi formado, mas eu ainda estou formando, e eu vou te escalar.
Daquele dia, 6 meses após, ele chegava ao topo do monte, prosseguir. É isso que Davi fez, apesar de toda a circunstância. Não era guerreiro, não era preparado, mas ele desceu, ele prosseguiu. E meus queridos, é no vale que nós desfrutamos da doce companhia de Jesus, a doce companhia de Deus. E agora Golias diz o seguinte: por acaso eu sou um cão morto, porque você venha a mim sem nada, e eu vou bem preparado? E Davi tinha nas mãos as suas 5 pedras, era a sua armadura, era as suas armas, era tudo o que ele tinha. Mas Davi era diferente de Golias. Golias, ele tinha tamanho, forte, armas, instrumentos. Davi, ele tinha Deus. Meus queridos, não foi a pedra que Davi lançou que matou Golias. Foi o poder de Deus. Então Davi, ele desceu na companhia do Senhor. Meus queridos, nós caminhamos nesta vida na companhia maravilhosa de Deus. Senão nós não conseguimos nem descer o vale, nem subir o monte. Então Deus era a companhia. Quem é Ele? Para desafiar o exército de Deus vivo. E Ele diz: você vem a mim com tantas coisas, e eu vou em nome do Senhor. Desfrutamos da presença maravilhosa do Senhor. É no vale que também somos desafiados, mas somos vitoriosos. Então Davi atirou a sua pedra, e esta veio a calar a testa do gigante Golias. Caiu por terra. Davi nem espada tinha, tomou a própria de Golias e cortou, decepçou a sua cabeça. Então, irmãos, é no vale que nós também alcançamos e conquistamos as maiores, extraordinárias vitórias para a nossa vida. É no vale. Temos os desafios, mas também temos a vitória. Quando nós prosseguimos em nome de Deus. Então, irmãos, o Vale de Elá tem para nós grandes e profundas lições. Mas lembrando, meus queridos, que Deus, Ele está conosco. Deus nos socorre no monte e Deus nos socorre no vale. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. E quando Josafá foi cercado pelos medianitas, ele diz ao povo o seguinte: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é nossa, mas de Deus. Então Deus nos socorre no monte, mas se necessário for e preciso, Deus nos socorre no vale. Que nós possamos prosseguir com Deus. E nesta manhã, meus queridos, nós colocamos para a igreja
o nosso Deus, que é o nosso Pai, porque nós preocupamos com o ter, mas Deus preocupa com o nosso ser. Primeiro é a nossa vida com Deus. Todas as outras coisas vos serão acrescentadas. O nosso Deus é Deus dos montes e também dos vales. Amém. Queridos, em pé, abramos os nossos hinários, o hino de número 145. O hino de número 145. Ó Deus querido, te bendizemos o nome, que temos a promessa. O Senhor nunca nos deixará, nem não nos abandonará. E é nessa certeza, ó Deus, que nós caminhamos, dia a dia. Se estamos no monte ou no vale, mas a certeza da tua companhia conosco. Ó Deus, abençoa cada vida aqui, cada coração.
Abençoa, Deus, aqueles que não puderam estar na tua casa, mas que a tua mão bondosa esteja também cuidando, protegendo e guardando. Abençoa, Deus, todos aqueles que nos ouvem nesta oportunidade. O Senhor esteja abençoando de uma forma especial. Continua, Deus, cuidando de cada um de nós, derramando as tuas bênçãos. E que agora a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e que o amor de Deus Pai, e as eternas consolações do teu Santo e Divino Espírito, esteja sobre nós, sobre todo o povo do Senhor, hoje, sempre. Amém. Para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Para adorar-te, vim para prostrar-me.